Não há dúvidas que as máquinas são uma das maiores invenções já criadas pelo homem, e as usadas em processos industriais em geral são as mais impressionantes. Com movimentos fluidos, essas máquinas chegam a um nível de perfeição visual que é mais relaxante do que praticamente qualquer coisa no mundo. De modeladoras de metal incandescente a máquinas mágicas de fazer doces. Afivele seu capacete de segurança e junte-se a mim enquanto fazemos um tour pelas máquinas industriais que fazem coisas incrivelmente satisfatórias. Todo mundo gosta de uma boa transformação. Existem poucas coisas mais satisfatórias do que assistir uma coisa sendo transformada de maneira tão drástica que se torna irreconhecível. E o tipo de máquina que eu estou para te mostrar é especialista em fazer esse tipo de transformação total. Máquinas controladas numericamente por computador, ou apenas CNCs, são dispositivos eletromecânicos capazes de fazer modificações pré-programadas em um objeto. Esses dispositivos podem variar de cortadores de plasma até tornos, como esse aqui, que ao girar peças cilíndricas de metal em alta velocidade, consegue esculpir sulcos, depressões e detalhes, usando um braço articulado cortante, criando peças mecânicas complexas. Embora isso possa parecer um pouco complicado, é muito fácil se sentir bastante satisfeito apenas assistindo essas máquinas incríveis trabalhando. Olha só isso. O resultado final é um exemplo brilhante do que pode ser descrito como a combinação perfeita entre a funcionalidade e a perfeição visual. Existem diversos outros tipos de máquinas CNC, e todas elas são super afinadas quando se trata de entregar um show de satisfação em forma de manufatura de metal. Dá só uma olhada nessa máquina CNC de 5 eixos, e você vai entender melhor o que eu quero dizer. Embora uma roda de carro possa parecer um objeto bastante comum, eu posso dizer com certeza que há algo de extraordinário na forma como ela é feita. Uma furadeira de coluna de alta velocidade entalha a peça de aço ou alumínio como se fosse manteiga. As máquinas nem sempre são associadas à beleza, mas não tem como negar que assistir o trabalho de uma máquina CNC é tão impressionante quanto uma dança bem coreografada. E a cereja no topo é a incrível transformação da peça. Quando o ancestral do homem moderno começou a usar metais com mais frequência há mais de 10 mil anos, ele mudou o destino da humanidade para sempre. Antes da ascensão das máquinas, dar forma aos metais manualmente era um processo que não exigia apenas força e disposição, mas muita habilidade também. Os antigos ferreiros aqueciam o metal no fogo e o moldavam com marteladas, até que a peça chegasse ao formato desejado. Graças à Revolução Industrial que aconteceu nos séculos 18 e 19, a forjaria se tornou uma indústria global, assistida por maquinários modernos, que incluem automação, robótica e outros controles eletrônicos. E graças a tudo isso, esse processo é mais satisfatório de assistir do que nunca. Esse vídeo impressionante é um exemplo do poder de uma prensa de forjaria, que modela o metal aquecido com a aplicação gradual de pressão hidráulica. Veja a maneira como a camada externa, mais fria e endurecida, se fragmenta. Essa fragmentação deslumbrante é muito comum em processos como esse, e quando se trata de tamanho, essas máquinas não fazem distinção. Olha só isso.
Prensas de forjaria como essa podem exercer uma força equivalente a 50.000 toneladas para pressionar até os maiores blocos de metal aquecido, até um formato preciso. Embora possa parecer que a máquina faz todo o trabalho, às vezes ainda são necessárias pessoas altamente treinadas para ajudar a dar forma às peças. E é claro que todos sempre estão devidamente trajados com equipamentos de proteção, já que o aço amolecido normalmente é forjado a temperaturas de mais de 1.200 graus Celsius. Mas por que o metal tem que ser trabalhado a uma temperatura tão elevada? Acontece que, quando aquecidas até essa temperatura, as moléculas do aço acumulam energia o bastante para impedir que elas se cristalizem durante algum tempo, deixando o metal macio e maleável, mas sem se tornar totalmente líquido. O resultado disso são blocos macios de metal quente, como esse que nós vemos aqui. Mais alguém com vontade de botar a mão ali dentro? Mas a forjaria não é apenas bruta e prática. Ela também pode ser muito elegante. Essa máquina foi desenvolvida especialmente para rolar o ferro em pequenos caracóis perfeitos. Esse processo infinitamente satisfatório é feito pela máquina Narguesa PC16, que cria peças decorativas para grades e mobiliário de metal. Mas, quanto a mim, eu não estou muito preocupado com o produto final. Eu só quero ficar olhando essas peças sendo feitas mesmo. Enquanto os maquinários de forjaria trabalham com um metal super quente, nossa próxima máquina é fria como gelo, em todos os sentidos possíveis. Meu Deus, que perfeição! Para o desespero dos cubinhos de gelo embaçados feitos de água de torneira, que podem ser encontrados na maioria das geladeiras domésticas. A Bare Bones Ice Company é especializada em cortar cubos de gelo cristalinos e transparentes. Empresas como a Bare Bones Ice usam um freezer industrial especial chamado Klein Bell, uma máquina especialmente criada para fazer grandes blocos de gelo. Esses freezers possuem um sistema especial de bombas que mantém a água circulando em seu interior, assegurando que qualquer mineral ou bolha de oxigênio sejam forçados para a superfície durante o processo de congelamento, impedindo que eles se acumulem dentro do gelo. O resultado é um bloco perfeitamente transparente, do melhor gelo que o dinheiro pode comprar. Quando utilizados para a preparação de coquetéis, esses cubos de gelo cristalinos ficam com uma aparência de dar água na boca, embora o movimento preciso de corte ainda seja a minha parte favorita de todas. E agora saindo de uma coisa gelada para outra. Se existe algo mais satisfatório do que devorar um delicioso e refrescante sorvete de casquinha em um dia quente de verão, só pode ser assistir a esses cones sendo feitos, em escala industrial. Não acredita em mim? Então veja você mesmo. Cada casquinha passa por um banho de chocolate derretido para cobrir o fundo do cone. Então, um bocado de sorvete branco, macio e aerado é adicionado, que em seguida dá um delicioso mergulho em um rio de chocolate. Se você pensava que o rio de chocolate do filme do Willy Wonka era uma obra de ficção, pense mais uma vez, porque esse doce riacho realmente existe, e cada mergulho é no mínimo de dar água na boca. Ainda tem espaço para mais? Então, que tal esses copos de sorvete? E mais outro, e mais um. Como não dá para congelar o tempo em uma fábrica de sorvete como essa, qualquer atraso pode causar derretimento do produto. Então, máquinas rápidas e eficientes como essa são essenciais para produzir essas delícias geladas da melhor maneira possível. Mas com múltiplos bocais injetores e sistemas de resfriamento instantâneo, máquinas como essa fazem com que o processo de produção de sorvete seja tão satisfatório quanto uma brisa refrescante. Mas se todo esse papo sobre sorvete acabou deixando você com frio, deixe-me chamar sua atenção para um assunto um pouco mais quente. Porque chegou a hora de um pouco de satisfação instantânea, com uma das comidas quentes mais convenientes já criadas pelo homem, o miojo. Ao redor do mundo, cerca de 95 milhões de pacotes de macarrão instantâneo são consumidos todos os anos. Então, a produção industrial de larga escala precisa manter o fornecimento para essa demanda sem fim, por essa iguaria cheia de sódio. Nessa fábrica, que é especializada na produção de macarrão instantâneo em potes, do tipo que você só coloca água quente, a massa fresca é porcionada antes de passar por uma fritadeira por imersão de escala industrial, que retira toda a água do macarrão, até que ele atinja um estado de desidratação extrema. E então chega a hora de embalar.
E uma grande porção do delicioso miojo é colocado dentro de cada pote, junto com alguns vegetais desidratados. As coisas ficam suculentas na máquina seguinte, em que um braço robótico usa sucção para transferir pacotes de molho individuais para cada pote de macarrão, antes dele ser finalmente selado com uma tampa de alumínio. O nível de satisfação atingido ao assistir essas máquinas de fazer macarrão instantâneo só pode ser comparado a um pote de miojo quentinho e suculento, só que ainda mais fácil de apreciar. Depois de tanto macarrão instantâneo, acho que todo mundo aqui já consumiu sódio suficiente para o resto da vida. Então, talvez a gente deva mudar o foco para algo mais saudável. E pode confiar em mim. O que eu planejei a seguir vai fazer você se sentir muito melhor. Olha só isso. Embora exista o ditado que diz uma maçã por dia mantém o médico afastado, esse habilidoso trabalhador achou melhor não se arriscar, e para isso ele usa o seu fiel descascador profissional de maçãs. Com um pouco de sucção, um movimento rotativo e uma lâmina afiada, a pele da maçã sai em uma fita perfeita. Mas se isso não é o bastante para mexer com o seu coração, então que tal alguns abacaxis? Apesar do nível elevado de satisfação, essa máquina de descascar não tem quase nenhuma sofisticação. Depois de ser preso por suportes metálicos, o abacaxi é girado rapidamente em torno de seu próprio eixo, o que por si só já é satisfatório de se ver. E então, um cortador côncavo serrilhado remove a casca grossa do abacaxi com muita facilidade. Ok, você tem razão. Nós temos que ver isso mais uma vez. Caramba! É útil e, mais importante, incrivelmente satisfatório de se ver. Pena que não dá para instalar uma máquina tão grande quanto essa na cozinha da minha kitnet. Mas nem tudo está perdido. Outra fonte de satisfação envolvendo abacaxis, só que bem prática e acessível, pode estar mais próxima do que você imagina. Esse descascador de abacaxis comercial traz a fábrica para dentro do seu supermercado, bem ao lado do corredor das frutas, e permite que os consumidores descasquem previamente a fruta antes de comprá-la. Essa máquina de descascar abacaxi comercial permite que qualquer um experimente o nível de precisão e a velocidade dignos de sua versão industrial. Ela consegue remover a casca e o miolo, além de cortar essa fruta, que é difícil de ser processada, com absoluta facilidade. E todas as fatias ainda são colocadas perfeitamente empilhadas com precisão dentro de um copo e prontas para serem consumidas. Sério, isso é lindo demais. Mas agora chega de abacaxis e vamos para as melancias suculentas. Aprecie com moderação. Bem quando eu estava começando a achar que não tinha como ficar melhor. Olha só o comprimento da primeira tira de casca de melancia. Esse descascador bruto não tem tempo a perder quando se trata de descascar melancias. E ele ainda corta com habilidade as pontas, depois de terminar a remoção perfeita da casca. Rápido e preciso. Mas o que acontece com as melancias que não são descascadas mecanicamente? Bom, veja você mesmo. Embora a melancia seja uma das frutas mais refrescantes para alimentar a sua barriga, esses movimentos simultâneos para fatiá-la, com certeza também são um refresco para os olhos, sedentos por uma boa dose hidratante de satisfação. Assim como muitos equipamentos satisfatórios das fábricas, os descascadores de fruta de grande porte são apenas mais uma engrenagem na grande máquina, que visa eliminar a necessidade de que alguns trabalhos sejam executados à mão. Mas apesar do desenvolvimento contínuo das máquinas, as mãos humanas ainda existem, por enquanto. E enquanto existirem, elas ocasionalmente vão precisar de proteção. Só que por mais estranho que possa parecer, até o processo de produção de proteção para as mãos pode ser incrivelmente satisfatório.
Dizem que trabalhar a muitas mãos deixa o trabalho mais leve, e essa fábrica de luvas de borracha com certeza mantém o pulso firme na produção de imagens satisfatórias. Banhando cada molde com borracha liquefeita, cada uma das luvas é lentamente coberta com uma fina camada ou mergulhada com muito cuidado dentro da mistura, e cada um desses processos é como se fosse uma massagem para o cérebro. Como as luvas de borracha podem ter praticamente qualquer cor do arco-íris que você puder imaginar, essa fábrica de luvas com certeza pode encher os seus olhos e mãos de satisfação. Apesar da magia das máquinas, você pode pensar que algumas coisas simplesmente têm que ser feitas à mão, especialmente quando se tratam de elementos decorativos. Não tem jeito de uma máquina chegar a esse tipo de genialidade criativa, certo? Pois bem, nosso próximo vídeo pode fazer você mudar de ideia. Essas imagens espetaculares, que acabaram de sobrecarregar todos os meus receptores mentais de satisfação, mostram a arte da tampografia. E poucas coisas no mundo são mais satisfatórias do que isso. Olha só todo aquele gingado. A tampografia é um processo de impressão indireta de baixo relevo, que consiste em um tampão de silicone flexível, sendo usado para transferir a tinta de uma matriz para uma peça. A tampografia é utilizada em muitas indústrias diferentes para fazer uma variedade de produtos, e você vai se surpreender com o que ela pode criar. Em apenas 5 carimbadas, com cada uma adicionando uma camada de cor diferente, essa máquina criou sua própria obra de arte, e o resultado é realmente comovente. Por mais que a tampografia seja muito impressionante, existe outro tipo de impressão que leva à coroa da satisfação. E de fato, uma coroa é bem apropriada, considerando o que nossa próxima máquina consegue criar. Olha só isso! A impressão 3D, também chamada de manufatura aditiva, é o processo de impressão de objetos tridimensionais. Assim como uma impressora 2D de jato de tinta, a impressora 3D precisa de um arquivo digital gerado por um computador para dizer exatamente o que a máquina tem que produzir. Mas enquanto as impressoras 2D usam jatos de tinta para imprimir no papel, as impressoras 3D usam extrusoras, controladas por computador, para depositar camada sobre camada de algum tipo de filamento termoplástico fundido, até que um novo objeto tenha sido formado. É realmente incrível observar um novo objeto, meio que se materializar dessa maneira do nada. Quer dizer, imagina só você mostrar uma coisa dessas para uma pessoa no período medieval. Você seria queimado na fogueira, como se fosse uma bruxa, com certeza. Mas enquanto as impressoras 3D são ótimas para construir modelos de plástico criados por computador, o que você acha de usar uma para construir uma casa inteira? Bom, acontece que essa não é uma ideia tão maluca assim. De fato, já existem algumas sendo feitas ao redor do mundo. Olha só isso! Esse método de impressão 3D de casas também depende de um computador para controlar os movimentos de acordo com o projeto, mas dessa vez ele envolve uma estrutura muito mais elaborada, que comporta um braço robótico com um funil em sua ponta, que deposita uma mistura de cimento especial. Esse cimento é impresso seguindo uma rota pré-programada, baseada em uma planta baixa detalhada, que representa o desenho criado por um arquiteto, criando uma residência em múltiplas camadas como um bolo de rolo. Assistir essa casa sendo construída não é apenas insanamente satisfatório para os olhos, mas também é bom para o bolso do construtor, por conta da redução no custo de matéria-prima e principalmente de mão de obra. Construções impressas em 3D podem custar entre 20% e 40% menos do que construir utilizando os métodos tradicionais. Mas não é porque custa menos que você está recebendo um produto de má qualidade. E de fato, algumas dessas casas são o ápice do design arquitetônico da atualidade. Embora essas casas impressas em 3D sejam um pouco modernas demais para ter uma cerca clássica mais tradicional, ainda assim vamos dar uma olhada em algumas máquinas de fazer cerca.
Com todas essas voltas e torções precisas, é impossível negar que ver essa tela de galinheiro tomando forma é tão satisfatório quanto uma grande tigela de canja de galinha quentinha. Eu poderia passar o dia inteiro vendo esses arames rodopiando como se estivessem dançando uma valsa, mas vamos adiante, porque o melhor ainda está por vir. Criar máquinas novas e mais eficientes é um jogo que a indústria nunca vai parar de jogar, e algumas dessas máquinas são realmente capazes de virar o jogo. E essa fábrica com certeza venceu o jogo de produção de bolas de tênis, já que assistir ao processo de montagem das bolinhas é tão impressionante quanto assistir a uma partida na vida real. O tom icônico das bolas de tênis é oficialmente chamado de Optic Yellow. O primeiro passo do processo de manufatura começa com grandes lâminas de feltro amarelo brilhante, sendo cortadas num formato parecido com um ossinho de cachorro. Ele então é prensado ao redor do núcleo de borracha da bola, e as bordas são seladas com cola branca. Depois de passar por uma inspeção preliminar, as bolas de borracha e feltro são cozidas em alta pressão para formar uma ligação permanente. Isso resulta em bolas de tênis perfeitas, que os praticantes do esporte tanto amam. E agora, passando das quadras para a cozinha. Essa máquina robótica utiliza sucção para separar pratos e talheres sem qualquer bagunça ou acidentes, e sem mesmo precisar pegar uma única gorjeta. Mas a melhor parte ainda é a satisfação de vê-lo trabalhar. Esse aqui está preparando um conjunto de louças pré-embaladas, que normalmente são encontradas em lojas de utilidades domésticas. E cá entre nós, eu acho que esses dois braços mecânicos fazem um belo time. E melhor ainda, sem toda a competição e as fofocas que acontecem quando você tem humanos como parceiros de trabalho, é claro. Mas toda essa louça empilhada tá parecendo muito solitária. Acho que precisamos preparar alguma coisa gostosa para servir aí. Prontinho! A cozinha italiana foi declarada a mais amada do mundo inteiro. Mas você deve ter passado sua vida inteira focada em devorar a sua comida, sem nunca ter pensado em como que ela é feita em escala industrial. Por sorte, isso está prestes a mudar. Aprecie esse banquete para os olhos. Extrusoras como essa são máquinas usadas para criar os diferentes formatos de macarrão, espremendo a massa por ponteiras com formatos específicos, tipo aqueles brinquedos infantis de massinha. Assistir a cada macarrãozinho aparecendo e sendo cortado do tamanho exato é absolutamente impressionante. E a única coisa mais deliciosa que isso é receber uma porção dupla de macarronada da nona. E eu acho que você vai ficar feliz em saber que toda essa perfeição em forma de massa que a gente acabou de ver não acabou ainda. Prepare-se para o nosso próximo prato, porque esse vai vir bem recheado. Uma das massas mais versáteis que podemos encontrar por aí é o ravioli, uma refeição completa e espetacular. O processo de confecção dessa massa em particular é dividido em duas etapas na produção industrial. Primeiro, uma mistura de farinha, ovos e água é incorporada e sovada para criar a massa de macarrão perfeita, que então é prensada em uma máquina com rolos cada vez mais finos, que transformam a massa em uma lâmina. Essas lâminas de massa são enroladas e transferidas para outra máquina, e é bem aqui que a mágica de verdade acontece. Essa incrível mestre cuca do mundo das massas consegue produzir raviolis perfeitamente recheados e selados, em um movimento perfeitamente delicioso de se assistir, produzindo cerca de 300 kg de ravioli por hora. Finalmente, uma máquina que é capaz de produzir massa na mesma velocidade que eu consigo comer. Mas para fazer macarrão numa escala tão grande, você precisa de um monte de ovos. Então faz sentido mostrar para vocês agora como que os ovos são preparados para uso em escala industrial. Por sorte, nós estamos falando de máquinas satisfatórias, e as separadoras de ovos com certeza estão nessa categoria. Essa máquina foi especialmente projetada para quebrar e separar os ovos.
Depois de uma ajudinha de 2 ventosas para quebrar a casca, o interior dos ovos percorre um escorregador de aço, onde finalmente pode ser separado. O ovo desce por um funil especial com uma abertura estreita para que apenas a clara possa passar, e ela é depositada em um container próprio, na parte de baixo da máquina. As gemas que permaneceram na esteira graças à sua viscosidade fazem um show à parte, deslizando lentamente pela última seção do funil, até finalmente caírem em um balde próprio, prontas para serem utilizadas em qualquer deliciosa receita que possa precisar delas. E agora, de volta para um dos melhores produtos de exportação já criados na Itália. As pizzas são um dos maiores prazeres que a vida tem a oferecer. E mesmo que minha nona insista que a pizza feita em casa é muito melhor, assistir ao nosso próximo vídeo de produção industrial de discos de pizza vai fazer você apreciá-las um pouquinho mais. Olha só isso! Essa linha de produção de massa de pizza começa com um cortador de círculos de escala industrial, e então o molho é espalhado de maneira uniforme, usando movimentos rotativos. E eu não sei porquê, mas eu tô ficando com fome de novo. Mas antes que toda essa pizza deixe todo mundo empanturrado de carboidratos mais uma vez, eu acho que é hora da sobremesa. Embora Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate seja uma obra de ficção, existem centenas de fábricas de doces e chocolates de verdade por aí. E felizmente, o que a gente vai ver a seguir não é apenas fruto da pura imaginação, porque isso é bem real e bem satisfatório. Embora muitas máquinas do Sr. Wonka sejam bem futuristas, para dizer o mínimo, as máquinas de doces da vida real começaram a ser criadas no começo do século XX, com a invenção da máquina de esticar caramelo, no ano de 1900. A textura única do caramelo é obtida por um longo processo que envolve puxar e esticar uma mistura de xarope de milho, açúcar e manteiga, que tem que estar aquecida a 127 graus Celsius e depois ligeiramente resfriada. No início da produção de caramelos, o confeiteiro tinha que puxar o doce usando um gancho preso na parede. Mas graças ao poder das máquinas, nós podemos ver o caramelo sendo puxado com total satisfação e nenhuma dor nos ombros ou cotovelos. A maioria das máquinas de esticar caramelo tem 3 braços distintos e o confeiteiro prende o doce ao redor deles. Então, os braços mecânicos se movem em perfeita sincronia, aerando o caramelo e formando pequenas bolhas de ar distribuídas por todo o doce, o que lhe dá uma textura leve e meio grudenta que é tão característica. Mas a parte mais satisfatória do processo de esticar caramelo deve ser a mudança da cor que acontece no doce, e que acontece de uma hora para outra, como você pode ver nessa transformação de dar água na boca, onde as listras vermelhas e brancas se combinam para virar um tom de rosa chiclete brilhante. Não existe sensação mais doce do que ver esses caramelos sendo feitos, a não ser comê-los, é claro. Mas não são apenas as máquinas de esticar caramelo que são reais no mundo da confeitaria, porque chegou a hora de ir até a sala do chocolate. Ao contrário da fábrica de Willy Wonka, não existe nenhum risco de violação dos códigos de segurança e saúde por aqui. Apenas algumas vistas que dão tanta água na boca, que deveriam ser consideradas ilegais. Munida com algumas tecnologias realmente deliciosas, a fábrica de chocolates da Lindt com certeza sabe das coisas quando se trata de coelhinhos da Páscoa. O chocolate derretido é despejado em grandes dispositivos, feitos especialmente para rodar esse chocolate e cobrir moldes especiais. O resultado é um coelhinho de chocolate perfeitamente suave e uniforme, que é capaz de fazer você salivar. Embalar os coelhos de chocolate da Lindt parece uma tarefa e tanto, mas a fábrica também tem máquinas especialmente projetadas para isso. Uma máquina etiquetadora especial lacra a embalagem com um selo para lá de especial, antes do carregamento de chocolate ser despachado para os amantes de chocolate ao redor do mundo. Ok, é isso. Eu tô morrendo de fome. Por acaso alguém tem um chocolate aí para me dar? E antes que eu entre naquele estado de letargia pós-alimentar, conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual dessas máquinas industriais você achou a mais satisfatória. E você conhece mais algum processo industrial bem satisfatório que gostaria de ver por aqui? E já que você tá com a mão na massa, aproveita para curtir e se inscrever também. Obrigado por assistir e até a próxima!